E aí, tudo bem com você? Vamos lá. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre aquele filme Os Dois Papas, da Netflix. Isso mesmo. Hoje, dia 5 de janeiro de 2020, ele completa um mês de exibição na plataforma. E eu vou confessar para vocês, nós que somos aficionados por série, temos uma dificuldade muito grande de nos interessarmos em assistir aos filmes da Netflix. Essa é uma verdade inegável. Pois bem, o que me motivou a assistir ao filme Dois Papas? As notícias da imprensa, principalmente as notícias dos sites católicos, que o tempo inteiro diziam o seguinte: olha, é uma obra de ficção, veja, nada disso que o filme mostra é verdade. Ou ainda mais, o filme está tentando mostrar um Ratzinger Bento XVI conservador e decadente e tenta mostrar um Bergoglio Francisco progressista, reformador. Veja, nada disso se confirma, nada disso se confirma. Eu vou falar um pouquinho sobre o filme. O que de fato aconteceu na vida real, pessoal, eu realmente não sei porque nem católico sou, tá? Mas quero dizer para vocês o seguinte: este filme me fez gostar ainda mais de figuras como, por exemplo, o Bento XVI, tão polêmico. Por quê, pessoal? Deixa eu confessar uma coisa para vocês. Eu sou evangélico e eu não entendo, por exemplo, qual o funcionamento da Cúria Romana, né? E uma das coisas mais legais e que mais nos motiva a assistir esse tipo de filme, especificamente Os Dois Papas, é conseguir entender um pouquinho, o que aconteceu para que o Bento XVI renunciasse? Por que ele pendurou as chuteiras naquele momento? Né? Por que ele teria chamado o Bergoglio, à época, para conversar naquele período? Né? Então a gente começa a entender um pouquinho por meio do filme como a Cúria funciona e também começa a desenvolver um pouquinho mais a afinidade por alguns daqueles personagens, especificamente pelo Bento XVI. Quem faz o Bento XVI, pessoal, é o Anthony Hopkins, se eu não me engano. E quando a gente vê ele ali já paramentado como o Papa, ele é extremamente carismático, né? Especificamente o Anthony Hopkins. E a gente se deixa encantar por ele. Vamos falar um pouquinho do filme. O filme começa num momento em que Bergoglio, na Argentina, teria interesse de se aposentar aos 75 anos e ele é convocado pelo Papa Bento XVI. Paralelamente, no mesmo momento em que ele desejava levar um papel para que o Papa assinasse sua aposentadoria, o Papa o chama, mesmo sem saber disso, para conversar. E a partir desse momento em que a conversa começa, alguns eventos históricos, fictícios ou não, eu não sei, começam a ser apresentados. O primeiro encontro entre Bergoglio e o Papa se dá, se eu não me engano, naquele Palácio de Verão, Castel Gandolfo, exatamente. Nas primeiras cenas, você pode até perceber o Bento XVI como um cara um pouco mais rígido, um pouco mais formal e até mesmo um pouquinho mais conservador. Mas passando o diálogo entre os dois, você começa a se apaixonar pelo Bento XVI. E você começa a entender o quanto correto aquele cara tentou ser, né? O quanto correto ele tentava ser, o quanto rigoroso diante da sua fé e das suas crenças ele se propunha a ser. Esse filme ele gera na gente um sentimento de afeto até por esses dois papas aí. Não sei se algo da história é realmente verídico, mas isso também não importa. Iniciado o bate-papo, alguns eventos históricos começam a ser apresentados, como por exemplo o período da eleição papal, a primeira, né, que elegeu Bento XVI. Naquele momento, tá, Bergoglio teria perdido para o Ratzinger a eleição a Papa por pouquíssimos votos. O filme mostra um Ratzinger extremamente interessado em se eleger.
um cara extremamente político, que o filme mostra indo de mesa em mesa, tentando se articular com os cardeais, tentando se articular ali com a galerinha, né? Mostra ele bem simpático nesse processo de articulação. E mostra Bergoglio perdendo a eleição por pouquíssimos votos. Tá? No momento em que, mesmo feliz por ter se tornado Bento XVI, cai sobre Ratzinger o peso do papado, aí as coisas começam a mudar. Aí aquele caráter austero, extremamente rigoroso, extremamente correto, né, extremamente fiel às suas convicções, quando aquele caráter começa a se manifestar diante das coisas que ele via e da impossibilidade de mexer as coisas ali dentro daquela cúria romana, aí o peso começa a bater, aí a consciência começa a chamar. É muito legal isso, né? Em momento nenhum o filme tenta fazer um contraponto odioso entre essas duas pessoas, de forma nenhuma, né? Mostra, assim, por que Francisco ou Bergoglio se formou uma pessoa progressista, uma pessoa reformadora, e mostra, sim, que Ratzinger tentava fazer o seu melhor. Uma das curiosidades que eu inclusive enquanto evangélico, não tinha a menor noção, é que a Cúria Romana, diferente dos outros ministérios por aí nos governos mundo afora, são quase que vitalícios, né? Um ministro você manda embora, você contrata, você manda embora, você contrata, e ali o filme parece tentar mostrar pra gente alguma coisa assim. São aqueles arcebispos, cardeais, eu não sei que nome tem, aqueles titulares, né, estas pessoas poderosas ali daquela cidade do Vaticano, eles ficam anos, 15, 20 anos, e eles vão gerando nas pessoas do mundo, vão gerando nas igrejas, vão gerando nos governos mundo afora, vão gerando nos padres, nos bispos, como se fossem dívidas, entende? Algo mais ou menos assim. Eles vão se perpetuando no poder por meio dos acordos e pequenos conchavos que vão fazendo e fazem a sua voz ser ouvida. Tanto que o filme mostra que os papas deviam muito respeito a essas pessoas, mais ou menos assim, que mesmo sendo papas, mesmo que a fé diga que a eles cabe uma palavra infalível, né, e que são tem todo o poder em sua mão, o filme mostra que eles necessitam destes acordos políticos e necessitam ainda se acertar com essas pessoas. Olha que coisa curiosa, até falando agora fora do filme. Há poucos dias o atual Papa, o Francisco, mudou isso, né? E criou possibilidades de alterar as cartas do baralho dentro da Cúria Romana. Pois bem, sufocado por essa situação, sufocado pela dificuldade de fazer as suas mudanças acontecer, Ratzinger decide então pendurar a chuteira e, sabendo que Bergoglio poderia vir a ser eleito, ele o chama para conhecer sua opinião sobre as suas atitudes enquanto Papa, sua posição enquanto reformista e quais alterações ele poderia fazer, né? E aí ele ouve a posição, concorda com algumas, discorda de outras, e sabendo que eventualmente Bergoglio poderia ser eleito, tenta estabelecer com ele ou mostrar para ele o porquê, a importância da sua renúncia. Bergoglio não concorda nesse primeiro momento, fica inclusive preocupadíssimo, né, porque segundo ele isso poderia enfraquecer inclusive a instituição do papado, mas não adianta, chega um determinado momento, ele entende o processo que se dá. O filme é muito legal, pessoal, porque mostra situações históricas, a eleição, mostra como se deu a formação de Bergoglio enquanto padre, né, as escolhas da vida dele, que ele tinha uma namorada, situações que ele viveu durante o período da ditadura, que até hoje são polêmicas na sua história, que teria apoiado ou não apoiado os ditadores, amigos dele que teriam sido mortos, como se deu a sua
ascensão ou eleição a bispo, não sei como é que se chama isso, né? É muito legal que mostra todos esses momentos históricos que não perdem o fluxo do filme, sabe? Dá uma amenizada nessa hora, a gente quer um pouquinho mais de ação, mas a gente consegue entender porque o filme é bem detalhista. Se eu não me engano, quem dirige o tal do filme é um brasileiro, acho que é Fernando Meirelles ou alguma coisa assim, se eu não estiver equivocado. E no final do filme, né, depois da renúncia, depois da eleição, mostra que os dois conseguiram chegar a uma amizade. Isso é muito bonito, é algo que a gente espera. Recomendo o filme? Recomendo. Recomendo principalmente para quem não é católico, sabe? Recomendo, você vai gostar do filme e principalmente você vai conseguir identificar nessas duas grandes figuras pessoas, a humanidade das pessoas. Você vai gostar muito, tá bom? Espero ter ajudado, um grande abraço, tchau, tchau.